amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, hoje eu vim conversar com vocês a respeito desse livro que eu acho bem interessante. O melhor livro de autoajuda do mundo, escrito pelo autor Gabriel Pacionic, uma publicação da editora Labrador. Apesar do título, já vou adiantar para vocês. Esse aqui não é um livro de autoajuda, mas é um romance. Inclusive, olha aqui, um romance de Gabriel Pacionic. Quando eu bati o olho no site e vi aqui bem destacado o melhor livro de autoajuda do mundo, eu pensei que era um livro de autoajuda. Mas aí fui ler a sinopse, porque eu também consumo livros de autoajuda, e aí eu acabei descobrindo esse detalhe, a própria capa diz. E embora eles coloquem de maneira discreta para a gente não ver, nós temos outros meios assim de descobrir. Porque eu duvido que alguém, ao bater o olho na capa desse livro, não chegue à conclusão que seja de autoajuda. Até porque eu só fui perceber mesmo quando eu li a sinopse. Esse detalhe aqui muito apagado não ajudou muito a chegar a essa conclusão. Recentemente, aqui no canal, eu li um livro, aí sim, de autoajuda, Ninguém é Fu por Acaso, do Ricardo Bellino. Inclusive eu fiz resenha aqui no canal e fiz resenha lá no Instagram. Eu diria o seguinte para vocês, esse romance é uma ilustração perfeita para o conteúdo daquele livro. O personagem principal, o nosso protagonista, ele ilustra bem aquilo que o Ricardo Bellino quis passar para nós. Então, vou dar uma dica. Leia os dois livros juntos. É uma pena que eu não sabia disso antes, pois se eu soubesse, eu teria lido o livro do Ricardo Bellino, Ninguém é Fu por Acaso, depois já emendava com esse, e eu acredito que eu teria muito mais frutos na minha reflexão. Não fiz isso, mas eu posso ajudar vocês a fazerem. Olha só que bacana. Então, por isso, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de compra das duas obras para que vocês façam isso e vocês possam se dar bem, possam ter melhores frutos, possam ter um proveito melhor dessa leitura. Eu vou dar um resuminho básico numa frase a respeito desse livro. Aqui nós temos a história de um Fu e um diabinho na garrafa. Olha, um diabinho na garrafa, eu nem imaginava que isso ia aparecer nesse livro. E o seguinte, gente, o diabinho na garrafa é algo que está meio em moda assim, no sentido de ser assunto. Não no sentido que as pessoas estão cultivando um diabinho na garrafa. Pelo menos eu espero que não tenha ninguém fazendo isso. Mas a novela das 9 da Rede Globo, Renascer, mostra lá o protagonista com o diabinho na garrafa e ele meio que leva o diabo na garupa. E eu achei interessante porque ao me deparar com essa história do diabinho na garrafa, eu fui fazer uma pesquisa sobre essa figura. E vou lhes dizer o seguinte, embora o diabinho na garrafa ele invoque pensamentos cristãos, ele é muito diferente do diabo no sentido da teologia cristã. Ele tem uma outra mitologia, tem outra história. Eu não vou falar dessa outra história, mas eu também vou deixar um link de um artigo que fala sobre o diabinho na garrafa. Para quem que tiver curiosidade, como é que ele nasce, como é que cultiva. Embora eu espero realmente que vocês não queiram cultivar um diabinho na garrafa. Pelo amor de Deus, minha gente. E olha, eu tô repetindo isso sempre. Desde o começo que eu comecei a falar desse diabinho, eu tô dizendo, é roubada. No início parece que o diabinho é coisa boa, né? Até porque a novela mostra lá o diabinho desviando de bala, etc. Mas ó, roubada
Não vá fazer isso, não. Ok? Então vamos lá. Vamos agora sim falar melhor desse livro. Aqui nós vamos ter a história do Geraldo, que ele é um fu na vida, né? Bem fu-ido. E ele diz que ele é um fu tanto no sentido da genética, porque ele pertence a uma família de fus, aí ele vai relatando os parentes, pai, mãe, cunhado, irmã e outras pessoas que o cercam que são tudo fu. E ao mesmo tempo que ele é fu por uma questão genética, a questão do sangue, ele é fu por conta do talento. Simplesmente ele tem habilidades para ser fu. O Geraldo é um cara inteligente, ele é formado em engenharia, mas ele fez um mestrado aí em filosofia, então ele entende de filosofia, ele pensa e reflete, e ele trabalha com revisão de artigos. Então ele é um cara letrado. Ele não tem o costume de escrever livros, mas ele escreve artigos para uma revista literária que pertence a um amigo dele, o Aloísio, que é outra pessoa fu. O Aloísio é um cara que, apesar de fu, ele tem um desejo de empreender. Então ele cria assim umas ações aí no meio literário que ganha um dinheirinho, né? Ele vai enrolando. Mesmo sendo um cara fu, ele desenrola. E nisso ele coloca em todas essas suas enrolações, em todos esses seus problemas, o Geraldo. E o Geraldo meio que embarca nas ideias do amigo dele fu e cada vez os dois vão ficando mais fu. A história realmente começa quando a Aloísio tem a brilhante ideia de pedir ao Geraldo que escreva um livro de autoajuda. E o Geraldo pensa, eu sou a pior pessoa para escrever um livro desse gênero. Porque livros de autoajuda tem aquela coisa de ter pensamento positivo, tem que ter uma pessoa assim meio, entre aspas, Alice no País das Maravilhas, se bem que Alice no País da Maravilha não tem nada de maravilha, né? Cortem-lhe as cabeças, isso. Mas a gente usa essa expressão para dizer uma pessoa sonhadora, uma pessoa muito otimista, que não vê problema em nada. Geralmente é esse tipo de pessoa que escreve livros de autoajuda. E o Geraldo foge todo desse padrão. Mas o nosso amigo Aloísio insiste para que o Geraldo escreva e ele acaba embarcando, até porque o Aloísio arruma um cheque bem gordo e entrega na mão do Geraldo. O Geraldo, meio receoso, guarda o cheque porque tem medo aí de fazer besteira, mas se motiva a escrever. Nesse processo aí de começar a escrever, o Geraldo ele acaba se deparando com um amigo chamado Xaxim. Ele conta o que está acontecendo a situação e o Xaxim lhe partilha um segredo. Para você escrever um livro, você tem que fazer aí como muitos autores, ter um diabinho na garrafa. Até então, a história que estava um pouquinho arrastada, ela, eu diria, estava arrastada, mas era uma história realista. Uma história que mostrava assim um senso de verdade. Até porque o autor ele mostra aí o Geraldo descrevendo toda a situação de uma pessoa fu. Então eu diria, o livro ele é muito bem escrito, porque o Gabriel ele detalha toda a vida de uma pessoa fu, os ambientes que essas pessoas frequentam, tipo bares para tomar café, fazer as refeições. Tem assim locais, ambientes meio nojentos, sabe? A pessoa come de repente um pão de queijo meio engordurado, meio rançoso. A pessoa toma café de ontem nesses ambientes, mas a pessoa também não faz nada para mudar a situação, né? O Fu, ele meio que aceita todas essas situações degradantes. Então, é um livro bem escrito, mas ele acaba sendo até desagradável porque é muito realista. Então eu não critico a, a capacidade do autor, mas eu diria assim, acaba a gente não querendo ver muito disso. Alguns podem considerar mérito, outros podem considerar desmérito.
Mas aí o Xaxim, ele chega e fala para o nosso amigo Geraldo cultivar, né, arrumar, adquirir esse diabinho na garrafa. E o Geraldo vai com o Xaxim numa loja que vende o diabinho na garrafa. E aí a coisa perde um pouco do realismo, fica meio fantasiosa, pelo menos para mim, que não acredito muito que é possível cultivar um diabinho na garrafa. O Geraldo adquire, leva a coisa ruim, e eu até então que vi em novelas a coisa do diabinho, sempre via um bonequinho. Só que esse diabinho, ele fala, ele conversa com o Geraldo. E eu achava que seria um boneco que se inspiraria. Só que ele fala. E ele não é bem que ele inspira, mas o diabinho, ele é alguém, parece que ele é especializado em escrita criativa, porque ele cria assim mecanismos para que o Geraldo tenha ideias. Então ele vai falando, faz isso, pensa assim, pensa dessa forma, e o Geraldo começa a escrever um livro. Tanto é que o livro que o Geraldo inicia recebe como título o melhor livro de autoajuda do mundo. Aí nós vamos ter um livro dentro do outro livro. O Geraldo já começa a colocar as suas questões e nós vamos ter as ações do Geraldo e ao mesmo tempo nós vamos tendo acesso a alguns trechos do melhor livro de autoajuda do mundo. Aí vocês estão entendendo o que está acontecendo? É um romance que mostra um processo de escrita de um livro de autoajuda que é inspirado por um diabinho. É isso que está ocorrendo. E diferente dos outros livros de autoajuda, que tem a questão do pensamento positivo, o Geraldo é um fel só. O cara é amargo demais. Então ele diz para parar com essa coisa de pensamento positivo, porque pensamento positivo não resolve nada, que na realidade você tem que ter um pensamento realista, tem que encarar o problema de frente, porque enquanto você vive nessa coisa aí do pensamento positivo, você está num mundo de ilusão. A partir do momento em que você reconhece, a minha vida tá uma mer, já entenderam qual é a palavra? Você vai mudar. E olha que de certa maneira eu concordo com o Geraldo. Muitas vezes a gente fica lá, pensamento positivo, vamos atrair. Mas a gente fica nessa ilusão e não resolve nada. A partir do momento em que você muda e vê, não, a minha vida realmente está uma meh. Então, o que eu posso fazer para que a minha vida saia dessa meh? E aí ele vai escrevendo. Paralelamente a isso, nós vamos tendo mais acesso a coisas, acontecimentos da vida do Fu, que é o Geraldo, mas eu diria que o ponto alto dessa história é o diálogo que ele tem com o cunhado. O Geraldo ele não alimenta muita simpatia por esse cunhado, mas olha, quando ele conversa, olha, eu achei fascinante o, o diálogo dos dois, porque o cunhado conta os seus problemas e o cunhado tá sabendo que o Geraldo tá escrevendo um livro de autoajuda e meio que até o diabinho fica espantado. O diabinho diz: Nossa, você tem o material pronto, escreve isso aí que o cara colocou. O Geraldo não escreve exatamente, mas meio que ele se inspira em algumas coisas do cunhado e ele coloca a sua própria visão aí de muitas situações, até que ele conclui esse livro, que é o melhor livro de autoajuda do mundo. Ele, inclusive, ele não coloca o nome dele verdadeiro, ele cria um pseudônimo para ser autor desse livro e conclui. Quando ele conclui, ele fica meio receoso de entregar para o Aloysio, mas acaba entregando. E o Aloysio e o diabinho na garrafa acham esse livro uma porcaria, porque ele foge de todos os padrões aí acostumados, que é aqueles padrões que eu já disse, que é a questão do pensamento positivo. O Aloysio diz que não vai vender nada, mas mesmo assim ele acaba entregando para a editora. Detalhe: o livro faz um tremendo de um sucesso e ninguém esperava isso. E a partir daí, o Geraldo, ele é meio que convidado para dar palestras, ele tem que dar uma entrevista, e eu não vou falar mais nada
a respeito dos acontecimentos desse livro depois desse sucesso do livro. Só vou deixar para vocês que o Geraldo é convidado a fazer entrevistas. O que acontece com o Geraldo, com o Diabinho, vocês vão ter que ler o livro. Pontos positivos para o livro. Apesar de ser tedioso, como eu falei, tedioso no início, o livro é bem realista. Ele exemplifica realmente a vida de um Fu com detalhes. Então, ó, ponto positivo para o autor. O livro também, ele mostra uma reflexão muito grande em torno dos livros de autoajuda. O livro nos leva a refletir sobre as picaretagens, que eu não falei muito nessa resenha, mas eu vou deixar para vocês que o livro fala isso. As picaretagens que esses autores de autoajuda faz, mas também o livro mostra o lado positivo do livro de autoajuda, poder. Então eu acho que sim, é muito positivo mostrar que livros de autoajuda podem ser frutos de charlatães, como também pode ser fruto de pessoas boas, pessoas com propósito. E paralelamente a isso, tem muitas reflexões a respeito do ser humano. E embora o Diabinho seja um personagem fictício, pelo menos para mim, não sei se vocês acreditam, o Diabinho também fala algumas coisas interessantes a respeito do ser humano que vale a pena ser lidas e vale a pena ser refletidas. Enfim, mesmo encontrando esses defeitozinhos que eu mencionei aí, do tedioso, etc., de ser um pouquinho chato, o livro ele vai criando coisas que o tornam interessante, que meio que apagam esses defeitos. Então, por esse motivo, eu acabei classificando essa obra com 4,5 estrelas. Faltou meio pontinho aí para ser um livro 5 estrelas. Mas, sim, leia. Especialmente depois de lerem aquele outro livro que eu já mencionei, Ninguém é Fu por Acaso. E eu acredito que muito mais do que uma simples proposta de entretenimento, a leitura conjunta dessas obras vai fazer vocês refletirem sobre as condições da sua própria vida e vai criar ações para vocês melhorarem as suas condutas, as suas atitudes, etc. Eu diria que essas duas leituras têm um potencial transformador muito grande. E aí, o que acharam da minha resenha? Convenci vocês a lerem esse livro e o outro livro? Conta pra mim nos comentários. E mais uma vez eu friso, na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra para vocês adquirirem as duas obras. E eu vou dizer o que eu vou frisar e vou realmente assim insistir. Eu não acho que vale a pena ler isoladamente. Eu acho que para essa leitura fazer sentido, vocês têm que ler os dois juntos. Esse é o meu ponto de vista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!